Senhora Deputada Ana Catarina Mendes, muito lhe agradeço as suas perguntas e queria responder-lhe de forma direta, de forma frontal. Em primeiro lugar, para lhe dizer que não concordo consigo quando diz que algumas das bancadas que estão deste lado do hemiciclo, designadamente a minha, não tiveram posição, não se pronunciaram, e porque nós pronunciámos sempre e tivemos propostas sempre em cada um dos momentos que a pandemia ocorreu. Fomos, de resto, os primeiros a propor a contratualização com o setor privado e com o setor social e a insistir e a batalhar por ela quando o Partido Socialista a negava. E repara, a senhora deputada, de resto, com aparentemente grande irritação da bancada do Partido Comunista Português, dava um exemplo que era o exemplo do layoff. Repare, senhora deputada está tão recordada como eu. Na questão do layoff e nas regras do layoff, quantas vezes o Governo as mudou? Mudou pelo menos logo naquela primeira fase 3 vezes, porque não eram aplicáveis nem eram corretas, e mudou-as no sentido de muitas das nossas propostas. Portanto, nós estivemos sempre presentes. Segundo, a senhora deputada está a ser muito injusta. Senhora deputada, eu não tenho tempo para isso, mas se a senhora deputada quiser, eu leio-lhe outra vez os 2 parágrafos do meu discurso sobre a questão da vacinação. Eu fiz um elogio à forma como a vacinação está a decorrer, embora registando que o momento em que os senhores retiraram o comissário político que estava à frente da matéria para pôr o Sr. Almirante Gouveia e Melo, a coisa melhorou substancialmente. Esse momento foi um momento decisivo e se calhar era uma boa reflexão para o PS em termos de comissários políticos em geral. Às vezes não é boa ideia. Mas, dito isto, dizer-lhe só o seguinte, Sra. Deputada, ainda a sua questão concreta, que é muito importante. Sra. Deputada, há uma crítica então que não encaixa de todo na minha bancada e no CDS, que é a afirmação de qualquer tipo de negacionismo. Porque é verdade que houve, na minha opinião, algum negacionismo nesta Câmara. E o negacionismo não consiste só em indivíduos disfarçados de bisonte a tentarem invadir parlamentos. Não é preciso chegar a esse grau para concluirmos que temos negacionismo. Há vários tipos de negacionismo. E quando, por exemplo, algumas bancadas votaram sistematicamente à esquerda e ao centro e ao centro-direita, e à direita, votaram sistematicamente contra os estados de emergência, estavam de alguma forma a negar a relevância e a importância da pandemia. Só que isso não aconteceu nunca com a minha bancada nem com o CDS. E digo-lhe mais, Sra. Deputada, o problema aí, Sra. Deputada, sabe qual é o problema? O problema aí é que abrir exceções para a política é sempre um erro, porque perde-se a autoridade quando se permite à política o que não se permite aos outros. E foi por isso que nós criticámos, não a organização, porque o PCP organizado é, mas a oportunidade da Festa do Avante. E é por isso que aquilo que a Iniciativa Liberal fez este fim de semana não só retira qualquer legitimidade crítica que foi feita no passado, a quem a fez, como é igual em pior, porque não teve sequer a capacidade de organização mais ou menos soviética que teve o PCP. Mas isso é uma outra questão, Sra. Deputada, porque isso é um bocado aquela ideia de nós reclamamos da liberdade. Era o mesmo que haver um partido em Portugal que se chamasse Partido Democrático e depois dissesse, os únicos democratas somos nós. Não é por nos reclamarmos da liberdade que temos a liberdade como um exclusivo, porque é evidente que a liberdade é direito de todos aqueles que a defendem. E para nós, Sra. Deputada, doutrinariamente, há de resto uma diferença, e permita-me que puxe um bocadinho pela doutrina do meu partido, entre aquilo a que nós chamamos o livre-arbítrio, que obviamente é o exercício da liberdade baseada num conceito de responsabilidade, com o puro individualismo. Porque o puro individualismo, o eu posso fazer o que eu quero, acaba por dar em negacionismo e pode comprometer, obviamente, outras pessoas e a vida de outras pessoas. E é isso que eu lhe digo, por exemplo, sobre alguns dos eventos, designadamente até os eventos futebolísticos, porque, grande argumento, nós vamos fazer uma noite para demonstrar que a restauração deve estar aberta. Nós vamos fazer um evento para demonstrar que em Portugal está tudo perfeito. Essa noite pode até ser um evento relevante para aquelas pessoas, mas pode depois comprometer dias, semanas ou meses de empresários, de hotéis, de turismo e de restauração. E por isso não é um exercício de liberdade, é, na minha opinião, um exercício de irresponsabilidade e desse ponto de vista eu estou de acordo consigo, Sr. Deputado.